Vamos lá falar dos alimentos que nutrem o astidato, o nosso tecido ósseo. Cálcio, ferro e zinco, encontrados em legumes, verduras, frutas e casca de ovo. Sementes de gergelim e tahine. E aqui vocês compreendem porque todo o tempo que a gente vai conversando, as sementes de gergelim e principalmente o tahine são coisas que eu sempre coloco na alimentação, na composição das dietas pela sua importância. A nossa necessidade diária de cálcio, a gente olhando pelas tabelas e por um ângulo muito interessante assim que a ciência moderna traz, ela é grande e ela é difícil de suprir na alimentação. Então existe uma grande atenção para o cálcio. O ferro, ele vai dar a falta do ferro, ele vai dar um cansaço, ele vai dar uma vontade de dormir um pouquinho mais de manhã. Quando a gente está tendendo a anemia, muitas vezes não aparece nos nossos exames, mas já falta um pouco de força. E eu vou confessar para vocês que eu, Aline, sinto esses três elementos, cálcio, ferro e zinco, quando o meu cabelo começa a cair. É natural a queda do cabelo no outono. Mas o estado dos cabelos, das unhas, dos dentes é uma coisa que a gente mede muito pontualmente no Ayurveda. Então a gente percebe até nos dentes às vezes uma certa secura ou uma sensação, uma sensibilidade quando está com deficiência de cálcio. São para essas coisas que a gente precisa olhar, e aqui a gente precisa de um suporte muito interessante, que é fazer os exames, que é tirar as medidas, porque a gente tem hoje, há 5 mil anos, 7 mil anos atrás, não se tinha como medir isso. E é importante todo dia ali, cabelo, unha, dentes, a gente sentir como é que tá, o brilho nos olhos. Eu falo muito desses exames. Mas fazer os exames para medir se a gente tem a quantidade desses minerais no corpo e, se for necessária, fazer a suplementação, porque a gente tem condições de fazer a suplementação, eu acho bastante importante. Eu sou contra o excesso de suplementos, eu sou contra comprar suplementação assim sozinho na prateleira, porque sobrecarrega o fígado, mas a suplementação com os exames pedidos pelo médico, com a orientação da nutricionista, ela é muito pontual e ela é muito importante. A gente não pode perder de vista os recursos modernos que nós temos. E aí o Ayurveda entra como uma ciência complementar, uma terapia complementar em que ela vai te dar mais qualidade de vida, mas que a gente vai usar todos os recursos que a gente tem. E sim, legumes, verduras, frutas, isso tudo faz um conjunto muito importante e muito interessante. E aí não esquecer que como esse tecido vai se nutrir do tecido anterior, se eu não nutrir o meda, se eu não tenho as gorduras de qualidade, se eu não tenho todo esse conjunto de tudo que a gente foi vendo do início desse módulo, que é comprido, são 7 tecidos, a gente ficou ali quase 2 meses falando nele. Se eu não tenho a continuidade ao longo dos dias, isso tudo não acontece. E claro, a vida é feita de flutuações, então de vez em quando a gente escorrega, mas a gente volta. Bom, o importante é que vocês mantenham isso em mente, esse prato variado, essa alimentação que ao longo do dia eu me alimento várias vezes para poder digerir porções das coisas, e que no conjunto do meu dia a dia eu tenha isso.